tem, pelo menos a gente consegue listar aí 3 ou 4 startups do mundo que pagam os humanos para se filmarem fazendo atividades simples, para que essas imagens sejam usadas no treinamento dos robôs. Eu acho que a tecnologia ela tá para melhorar as relações e melhorar as atividades. Agora, por onde vamos passar até chegarmos nesse momento, aí eu já não sei dizer que tipo de adaptação a gente vai ter que ter como sociedade, como mercado de trabalho, nas nossas relações humanas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Futuros Beats, o episódio rapidinho, o episódio Beats do podcast oficial do Venturos. E hoje para falar de um tema, olha, um tema muito legal, um tema que eu adoro, né? Um tema que de uma certa forma é antigo, é um desejo dos seres humanos, né? Há muito tempo, os robôs humanoides, né? Então, o que seria isso e por que está tão em alta, né? Então, nas últimas semanas, o que mais a gente recebeu notícia, né, é desses homens, os homens mais ricos do mundo, investindo pesadamente em robôs, né? Então, vários gurus de tecnologia também estão apostando, falando que, olha, o futuro vai ser dominado por robôs humanoides, né? A gente já viu muito robôs aí da Boston Dynamics, a gente viu a Tesla agora indo all-in, né? Agora se identificando com uma empresa de robótica, a NVIDIA também se juntou, BYD. Essa semana também a gente teve a confirmação, a Hyundai, por falar em Boston Dynamics, né? A Hyundai comprou praticamente toda a parte, né? A Hyundai hoje é dona da Boston Dynamics. Gente, grandes empresas, grandes gurus de tecnologia investindo pesadamente em robôs humanoides, né? Antes de começar o nosso tema, não deixe de nos seguir no Spotify, no YouTube, deixe seu joinha, deixe seu comentário. Nós também temos o nosso e-mail, futuros@venturos.org.br, ok? Então, Lívia, temos uma primeira pergunta. Faça essa pergunta para mim, por favor, Lívia. Olá, vamos lá. Olá, pessoal. Bom, então eu vou começar aqui tocando a conversa. A gente está falando aqui sobre robótica, e quando a gente fala de robótica, a gente está falando de uma robótica aí cognitiva e autônoma, que inclusive já está no nosso radar 2055, produzido pelo Venturos. E a gente já tem visto isso com sinais fortes de curto, médio, longo prazo, então como que isso vai se dar aí ao longo dessas inovações tecnológicas. Aí quero perguntar para você, Abreu, o que você acha que a gente pode esperar para esses próximos anos nesse setor de robótica e quais áreas que vão ser mais impactadas por essa evolução da robótica? Quando a gente era pequeno, talvez não você, Lívia, não você, Andressa, que são muito jovens, né? Que estão participando do nosso Futuros, mas talvez eu e Anselmo, e pronto, assim eu apresento quem eu tinha esquecido de apresentar aqui. Mas a gente tinha um desenho muito bacana que chamava os Jetsons, né? E os Jetsons tinham uma empregada robótica, a Rose, que era fantástica, né? A Rose era o sonho de consumo da minha mãe, né? Minha mãe adorava a Rose. Ah, eu queria ter uma robô dessa para ser a minha auxiliar aqui e tudo. Então era um sonho, né? E olha só, cada vez mais a humanidade vem trilhando esse caminho de robôs avançados, né? Tá tendo uma corrida de maratona na China, né? De robôs. Então, assim, há um investimento pesado em robótica, né? E a gente colocou isso no nosso radar 2055 do Ventures como uma forte tendência. É sabido que esses grandes gigantes estão investindo muito. O fato de você ter esses robôs humanoides, ele facilita uma série de atividades perigosas, atividades que têm esse problema de mão de obra, mas, sobretudo, manufatura, se fala muito, né, do potencial. Então, o pessoal fala assim, hoje, abundância incrível, né, que é o termo assim, que o pessoal está falando da Tesla. Então, olha só, eles fizeram até um comparativo, que aí o Anselmo vai me ajudar aqui, que eu estou tentando lembrar os números, mas
Brasília foi construída pelo Juscelino Kubitschek com 60 mil pessoas, né? Esse foi o custo de você construir 5 anos, né? Isso mesmo, 5 anos, 60 mil pessoas. Se a gente tivesse os robôs do Elon Musk, vamos ver se a gente tivesse robôs humanoides trabalhando 24/7, sem parar. Seriam necessários 5 milhões de robôs, eles construiriam Brasília em menos de uma semana. Tudo bem, é muito robô, hein? 5 milhões de robôs trabalhando 24 horas, eles construiriam Brasília em uma semana. Isso aí deve ter sido aquela aproximação do homem-hora, né? Total de horas trabalhadas, mas assim, é um dado fantástico. Já se fala, né? A meta deles, não é a meta do Zuckerberg, mas é a meta do Elon Musk, é até 2045 termos 10 bilhões de robôs. Ou seja, estamos falando que vai ter a mesma quantidade de humanos, praticamente com a mesma quantidade de robôs humanoides. Será que a gente vai chegar nisso? A gente não sabe. Mas esse tanto de estação espacial, de coisas no espaço sendo construídas, e vai para Marte, vai para tudo. Gente, é óbvio que quem vai construir essas estações espaciais, quem vai construir essas novas colonizações fora do planeta são os robôs, né? Acho que é muito nítido o desejo deles de investir massivamente justamente por essa exploração espacial cada vez mais discutida, seja com o SpaceX transmitindo dados, mas também sendo data centers no espaço, colonização de Marte, que é para buscar recurso, enfim, tem uma série de coisas acontecendo. É uma tendência, está listada no nosso radar, e a gente acredita, não sei se teremos 10 bilhões de robôs em 2045, mas que a gente vai começar cada vez mais a ver mais e mais robôs, isso sim vai acontecer. Mas, Marcelo, se você me permitir adicionar informações a essa resposta, que até a Lívia, né, fez a pergunta de quais áreas que a gente acredita que serão as mais impactadas, né? Você falou de uma, mas eu adicionaria outras 4. Bom, você falou basicamente manufatura e chão de fábrica, né? Realmente o robô substituindo as posições de trabalho nas linhas de produção. Mas eu vou adicionar aqui a parte de logística e cadeia de suprimentos. Então, claramente, os robôs sendo responsáveis por essa distribuição, né, dos produtos. Recentemente até teve um desafio que foi literalmente colocado numa live do YouTube, eu não sei se vocês viram, né, colocaram um humano e um robô para separar produtos da Amazon, né? E o robô e o produto, o robô e o humano, desculpem, o robô e o humano ficaram durante um bom tempo tendo a mesma produtividade até o momento em que o humano precisou ir ao banheiro. O humano foi ao banheiro, o robô efetivamente ganhou uma vantagem que o colocou numa condição onde o robô, mesmo parando para se recarregar, o humano não conseguiu atingir o mesmo nível de produtividade do robô, e o robô voltava a trabalhar e depois começou a literalmente aumentar a distância ou a velocidade com que ele separava os itens, né, comparativamente com o humano. A segunda área que eu vou adicionar aqui, com benefícios, né, de trazer os robôs, saúde e cuidados. Aquela ideia de que a população vai ficando mais velha, não é, e efetivamente demanda mais cuidado. Por que não ter, não é, um robô cuidador, né, um robô que pode fazer algumas tarefas da casa para poder facilitar a vida, né, dos humanos. Mais uma área que com certeza eu acho que terá um impacto considerável na parte, né, recebendo esses humanos, a agricultura de precisão. A gente tem que pensar aqui da escassez de mão de obra, né, no campo, é um problema hoje. A ideia do maquinário na agricultura tem crescido, mas a gente precisa literalmente de olhar para aquela agricultura de precisão, né, a colheita de precisão, né, onde as máquinas efetivamente não conseguem fazer a colheita. Você precisa de um humano. Mas por que não um humanoide que possa ter essa habilidade e fazer essa colheita? E a última área que eu queria adicionar aqui, que pelo menos na minha visão traz, você comentou um pouco sobre isso também, Marcelo, ambientes perigosos, né, e de exploração. Você vai literalmente substituir o humano nesse caso. Por que colocar o humano em risco? Você pode colocar um robô que efetivamente pode passar
pelaquela situação, né? Mas eu acho que nessa caminhada, né, nesse advento dos humanos do humanoide, eu acho que tem um desafio da realidade. Talvez aí, Andressa, você pode começar a comentar um pouquinho com a gente sobre esses desafios aí que a gente pode enfrentar para trazer esses robôs para o nosso dia a dia. Sim. Antes, fazer um comentário sobre a sua fala, Anselmo, quando você estava citando esse experimento da separação dos produtos da Amazon, eu estava refletindo, nossa, será que, em termos de comportamento mesmo, será que esse humano, será que saber que ele estava sendo comparado com um robô mudou a produtividade do humano? Porque quando a gente está com uma régua elevada ali de comparação, talvez isso mude um pouco a nossa performance, né? Não tinha pensado sobre isso, mas é interessante pensar nisso também, né? Se a gente convivendo ali com elementos, com robôs, no meio de vários tipos de trabalho, será que isso muda um pouco a régua de produtividade dos humanos também, né? Interessante. Quero puxar um gancho aqui, que é sobre essa questão dos setores e também essa questão de como que a gente puxar também a questão de como que a gente torna os robôs mais ou menos humanos, uma discussão que já está acontecendo aí, né? Que recentemente a BMW declarou que colocou um robô chamado Figure 001 para testar ali na linha de produção da fábrica deles, na Carolina do Sul. E aí, esse robô, ele foram olhados, quando ele foi projetado ali, tinha duas perspectivas ali, uma dele não ter expressão facial, exatamente para ele não ficar ali parecido com os humanos e até gerar algum estranhamento na linha de produção, mas por outro lado, ele ter os dedos perfeitos. Isso porque ele estava lidando ali, ele lida com tarefas ali de alto risco que antes os humanos estavam lidando, e a BMW percebeu que as fábricas elas já estavam construídas, a linha de produção já estava adaptada para a ergonomia do ser humano. Né? E com isso, né, seria muito mais até barato adaptar para essas, não gastar ali muito de dinheiro ali redesenhando essa linha e tal, e fazendo com que o robô ele conseguisse se adaptar para o que ele efetivamente precisa se adaptar, né? Então essa questão dos dedos foi uma coisa que pegou, né? E aí não gastar tempo se o robô parece humano, se não parece, mas trazendo esse impacto, pensando em manufatura, né? Aí eu quero voltar a bola para você, Andressa, para falar um pouquinho sobre essa questão, né, dos robôs que parecem humanos. Vamos todos morrer de medo deles. O que vai ser? O robô é o novo palhaço. A gente estava brincando um pouquinho antes de entrar, né, na gravação. Vocês falando, eu só penso em Skynet, gente. Skynet já contou pra gente o que vai acontecer com robôs humanoides, a gente só não relacionou a com B ainda. Mas Lívia estava falando um pouquinho sobre a anatomia do robô, né, e por que ele tem dedos perfeitos, porque a fábrica já estava adaptada ali, o processo já estava adaptado a lidar com mãos humanas, então seria mais fácil inserir o robô ali naquela linha de produção. Isso é um pouco isso é parte da resposta do porquê que a gente faz robôs com anatomia humana, mesmo sendo meio disfuncional do ponto de vista da engenharia, né? Deve ser mais caro até fazer robôs humanoides do que um robô que não se pareça com um humano. Mas tem esse aspecto do mundo ser muito antropocêntrico, né? Tudo que a gente tem hoje, toda a infraestrutura, escada, porta, ferramenta, linha de produção, é tudo feita para que corpos humanos frequentem, né? Então, acho que é mais fácil adaptar o robô ao mundo do que o mundo ao robô. E do ponto de vista do rosto, né, da face do robô, por que tem tanta gente pensando, querendo fazer robô com rosto de humano? A psicologia explica um pouco isso. A gente se relaciona mais, a gente confia mais e sente mais empatia a rostos que se parecem com os seres humanos. Então é mais fácil da gente aceitar também essa figura não humana convivendo com a gente nas funções, né, na rotina do trabalho, fazendo, por que não, funções sociais em algum momento. Mas tem uma curva aí, né? A gente estava discutindo um pouco isso antes de entrar, que tem uma curva que a gente chama de curva da estranheza, vale da estranheza, que é um conceito que diz que beleza parecer humano, a gente sente uma empatia ali pela figura humana, mas quando essa máquina fica quase humana mesmo, assim, quando isso passa ali de um certo limite estético,
Aí a gente tem medo dessa figura, isso gera um pouco de repulsa. Então eu acredito que tem até um pouco esse cuidado quando vão desenhar ali o rosto do robô, porque ele não pode ser extremamente parecido com um ser humano, senão a aceitação não vai rolar. Você sabe que eu acho que nesse tema de robôs humanoides, a Hollywood tem nos presenteado com muitos cases, né? Fantástico. Você trouxe a Skynet, né? Que eu acho também fantástico. Quando começa o Exterminador do Futuro, aqueles robôs bem metálicos, né? Pisando em crânios humanos, aquela é uma imagem muito forte. Mas sabe também uma imagem que me veio à cabeça escutando você falando? No Robocop. O Robocop original, tá? Eu não lembro esse Robocop, essa regravação eu não vi. Mas no Robocop original, o primeiro projeto de robô era um robô puro, né? Era um robô meio assustador, que ele mata todo mundo lá na sala executiva. Eu esqueci até o modelo daquele robô, que aí eles substituem pelo Robocop, que era meio humano, meio robô, né? Acho que isso aí tem um pouco a ver também, né? Essa questão de humanizado, né? E o Murphy vivia aquele dilema, ele nem sabia que ele era humano até que ele descobre tudo. Então, é, é, é um pouco disso, né? Então, me lembrou muito Robocop aqui, o que você falou, sabe? Mas é um outro uso, né? Policiamento, guerra, né? Tem muita gente que fala que o uso para o mal de um robô, né? Ele pode ir para a guerra. Imagine um país que domina a robótica contra um país que não domina a robótica. A força descomunal de um robô, tudo isso pode ser algo até injusto, né? Não existe guerra justa, né? Mas, enfim, essa parte de patrulhamento, né? De serviços perigosos, a gente já tinha falado. Então, ao mesmo tempo que é um sonho, né? É um baita de um perigo, né? Então, Eu, Robô, outro, outra, outra, outro clássico de Hollywood, né? Era baseado nas leis de Asimov, né? Da robótica. Então, assim, não pode fazer mal ao ser humano. Era premissa. Quando eles derrubam a premissa, é aquela confusão toda. Então, é um pouco disso, né? Até tem outra coisa que está no nosso radar, mas aí no nosso radar de IA, a gente fala sobre IA ética e responsável, né? Então, legal, porque robô, gente, para variar, né? É uma IA que anda, mexe e tal, é uma IA que corre. Como que você programa isso? Tem que ter ética, né? Qual vai ser o uso devido, né? Tem que seguir as leis de robótica do Asimov. Então, tudo isso acho que tem uma questão muito grande, né, Anselmo? Que é um pouco daquilo que você citou no começo. E tem questões interessantes, que a gente sempre puxa um tema para o nosso próximo episódio, né? Os robôs humanoides, até certo ponto, eles não são carregados somente com LLMs, né? Eles vêm com os VLMs, né? Que é a questão do vídeo. Se adiciona o vídeo no treinamento desses robôs, né? E hoje tem, pelo menos a gente consegue listar aí 3 ou 4 startups do mundo que pagam os humanos para se filmarem fazendo atividades simples, para que essas imagens sejam usadas no treinamento dos robôs. E aí você fala, vamos imaginar uma situação simples do dia a dia, você vai se gravar lavando louça, né? Você pode se gravar ali quebrando todos os copos. O robô, até certo ponto, vai aprender a quebrar todos os copos enquanto ele estiver lavando. É uma questão importante, porque a gente já teve essa discussão lá atrás nas LLMs, né? Quem estava programando essas linguagens, que tipo de vieses ele estava colocando ali. E aí entra agora, que tipo de vieses vão ser carregados também dentro desses robôs nas atividades do dia a dia, né? Você falou aí do filme, né, do Eu, Robô, do Will Smith, né, do Asimov. É isso, não, olha, porque lá no filme, se todo mundo tiver assistido, quem não assistiu, por favor, assista, né? Os robôs eram praticamente robôs cuidadores, né? Eles cuidavam das casas, eles cuidavam das pessoas, né? E aí a regra universal era essa, olha, não pode fazer mal para as pessoas. Mas como é que você de alguma forma
construiu isso, né? Como é que você criou essas barreiras? Então, tem uma questão de ética aí também muito importante nesse quesito, né? Eu conheço 3 ou 4 amigos que já foram taxativos em dizer que em casa não teria um robô desse. No meio da noite, vai que ele acorda, sabe? Aquele filme de terror clássico que você está acostumado a assistir. Então, acho que tem. O fato a tecnologia está vindo realmente com tudo, tem um investimento massivo no desenvolvimento desses robôs, e aí, como toda nova tecnologia, né, vai ajudar em muitas frentes, mas sempre tem o risco de criar mais problemas em outras, né? O Marcelo falou das guerras robóticas que seja, a gente sempre pode colocar esse risco aí, né, da humanidade no dia a dia, a Skynet ou o próprio Eu Robô lá que se revolta. Então, são questões interessantes para a gente começar a acompanhar ao longo desse desenvolvimento aí desses robôs humanos. Aí eu para começar então a fazer uma pergunta para finalizar aqui, Lívia, você está otimista como Elon Musk ou pessimista como Andressa, né? Nessa distopia, qual que é a sua visão? Nossa, é sempre difícil, é sempre difícil responder, porque eu sou uma otimista em vários aspectos, é até ruim, por vezes é até não considero algumas coisas, mas eu acredito muito que vai ser importante para migrar mesmo, otimizar algumas tarefas, para conseguir também deixar o ser humano focado em outras atividades. Eu acho que a tecnologia ela tá para melhorar as relações e melhorar as atividades. Agora, por onde vamos passar até chegarmos nesse momento, aí eu já não sei dizer que tipo de adaptação a gente vai ter que ter como sociedade, como mercado de trabalho, nas nossas relações humanas. Aí vai ser um longo trajeto aí que a gente vai ter que experienciar. Mas eu até acho interessante porque traz a tecnologia cada vez mais para esse centro das nossas vidas, né? E é, é útil, né? Se a gente parar para pensar, no final, tecnologia é utilidade, né? Então, por que não tornarmos, né? E você, Andressa? Otimista que nem Elon Musk? Eu estou cautelosa. Cautelosa, gostei. Cautelosa é uma boa palavra. Acho que estamos num momento onde muitas definições estão sendo feitas. Eu ainda falo que eu fico cautelosa porque eu não vejo que a gente tem muita segurança para traçar as diretrizes éticas que a gente precisa traçar para essas grandes mudanças, sabe? Para mim, isso vai ser muito decisivo. Enfim, é isso. Acho que é um momento de decisão. Eu tô no muro ainda. E você, Anselmo? Como que você vê esse futuro robótico? Eu vejo a presença desses robôs no nosso dia a dia, fato. Acho que o Elon Musk tem uma característica, né, de sempre supervalorizar, né, todos esses números, todas essas informações, mas até agora, se a gente for avaliar tudo que ele no passado ele disse, que ele supervalorizou, muitas dessas coisas aconteceram. Muitas dessas coisas se tornaram realidade. Claro, uma proporção bem menor, né? Num impacto bem menor, mas isso fez com que o mundo se desenvolvesse, é fato. Não dá para a gente tirar isso da nossa cadeia. Sei que muita gente não gosta do Elon Musk, né? Tem restrições em relação a ele, ok, mas acho que o grande exemplo dessa história toda é o SpaceX, né? Falou, como assim? Que o cara ia fazer isso? Como é que ia fazer? Não ia dar conta, foguete voltando de ré. Ele fez. Então, assim, voltou, Voltou. funcionou. E aí, por isso que eu acredito sim que, né, no futuro próximo aí a gente já vai ter sim a presença de robôs. A gente não pode tirar do nosso radar que certamente hoje na casa de muitos aqui que vão estar ouvindo o nosso podcast já tem um aspirador robô que passa pela casa sozinho. E aí? E passa pano, hein? E Eu tive passa um pano. Rumba que só aspirava 10 anos. Agora eu fiz um upgrade, ele passa pano também e se limpa. Meu amigo, só faltou limpar o banheiro, aí ficava perfeito. E você, Marcelo, o que você acha? Eu vou fazer um parênteses na minha resposta, porque assim, eu admiro muito a capacidade de execução, de visualização e execução do Elon Musk, tá? Desde o PayPal. O cara enxergou um negócio ali que virou referência para pagamentos. Tesla, SpaceX, tudo que ele se dispõe a fazer, que ele visualiza, ele faz. Talvez com um rastro de sangue, mas faz. Se ele está falando dessa robótica avançada,
parem e escutem. Vai sair robô humanoide avançado, tá? Eu acho assim, a gente tem que tomar uma cautela que se a IA generativa já se discute que vai acabar com muitos empregos, imagine um robô desse, né? Então, seriam profissões em escassez, trabalhos extremamente perigosos para o ser humano. Acho que aí vai ter uma questão ética muito forte a ser discutida. Mas que vai ter, vai. Isso eu não tenho dúvida, tá? É que nem o computador quântico, ele está chegando. Tá chegando. O relógio do fim do mundo já está em 2029, tá? Foi adiantado por praticamente todas Nossa, as que otimista. gigantes Que de otimista. tecnologia. Esse podcast vai terminar Já pensou 2029 um bem. computador quântico e um monte de robô humanoide avançado O Gui, Skynet? coloca, Eu, por hein? favor, a trilha do Exterminador. Você pode? Coloca na entrada e no final. Na entrada e no final desse episódio, né? Mas enfim, pessoal, acho que é um tema fascinante, um tema para a gente ficar de olho, tá? Uma tendência tecnológica extremamente forte, tá? Que está surgindo, está sendo discutido. Fiquem de olho, né? Robôs humanoides é uma tendência, ou talvez já seja uma realidade. Pessoal, esse foi o episódio nosso do Futuros Beats dessa semana. Agradeço Anselmo, Lívia, Andressa, o Guilherme que fica aqui nos bastidores, e a gente se encontra novamente semana que vem para mais um episódio do Futuros Beats. Valeu, pessoal!